Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, que semana abençoada nós estamos vivendo aqui no História de Sonhos, né? Que privilégio nosso poder ter várias pessoas envolvidas nesse projeto, e alguns parceiros são fundamentais para o nosso sucesso. Um dos parceiros que eu mais tenho que agradecer nos últimos anos é o Amor Exigente. E por que eu falo que eles são os nossos parceiros? Para quem já acompanha o História de Sonhos há bastante tempo, sabe que o Amor Exigente nos últimos 6 anos atendeu para mais de 130 famílias de alunos do História de Sonhos, do nosso projeto. É um trabalho lindíssimo que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar, que eu aprendi inclusive a olhar mais para mim também. É um trabalho fantástico que o ano passado foi tão especial, porque o Amor Exigente ele proporcionou para o História de Sonhos vários encontros com voluntários do próprio Amor Exigente. Deixa eu contar essa história para vocês antes da nossa convidada de hoje entrar aqui. Primeiro, nós tivemos um atendimento que era bem de urgência, que eu precisava da ajuda do Amor Exigente. Só que em meio à pandemia, o lugar onde eu sabia que tinha o Amor Exigente mais próximo estava fechado. E aí eu fui para a internet buscar aonde tinha pelo menos uma pessoa do Amor Exigente que eu pudesse falar. Quando eu cheguei no site, eu descobri coisas mais do que eu imaginava, maiores do que eu podia inclusive ver. Embora eles já assistissem os nossos alunos, as nossas famílias, no site eles estavam totalmente online, com encontros online, com inclusive capacitação para quem quisesse ser voluntário deles. E foi um privilégio descobrir pela rede o telefone da Suzana. E ao falar com ela, gerou-se esse atendimento da família que a gente precisava naquele momento de urgência, mas ela me deu um presente muito maior. Ela falou: Ana, vamos falar com a nossa coordenadora regional? Vamos falar com ela para que ela possa contar para os seus alunos o Amor Exigente, como ele é, explicar como funciona? Eu achei aquilo fantástico. E aí fui falar com a Fátima. E ao falar com a Fátima, ela teve a brilhante ideia: Ana, peraí, vamos falar direto com o Luiz Fernando Calduro. E assim, quem olha de longe e quem é assistido e não faz parte do grupo, pensa que está meio longe de acontecer, né? Que deve ter uma agenda super complicada, que não seja tão acessível assim. Pelo contrário, quando nós falamos com o Luiz Fernando, ele deu a resposta imediata pra gente. E se você não assistiu essa live, ela está salva aqui no nosso IGTV, ela está salva lá no nosso YouTube, e para vocês que são da plataforma, eu já encaminhei, eu sei que vocês já assistiram. Ao falar com o Luiz Fernando, eu pude pela primeira vez apresentar para todos os alunos do História de Sonhos o que o Amor Exigente pode fazer na vida de todas essas pessoas. Mas mais do que isso, ele me deu o privilégio de ter vários voluntários contando seus depoimentos pessoais, da gente ter uma palestra incrível de aprendizado com o professor Ricardo Galhardo, que eu fiquei apaixonada por ele, e naquela conversa com o Fernando ele me disse: Ana, você precisa trazer a Roberta. E adivinha quem está aqui com a gente hoje? Ela mesma, a Roberta, que vai explicar para a gente exatamente como funciona o Amor Exigente, mas no formato para os pequenininhos, o amor exigentinho, porque prevenção sempre é o melhor caminho e o trabalho que eles fazem é lindo. Então eu quero convidar você que está assistindo a apertar no aviãozinho, mandar para as pessoas aí, vamos fazer junto. Estou fazendo agora, estou convocando aqui a Natália, o Fernando, os meus contatos do História de Sonhos, a Luciana, o Neto, o Felipe, o Gabriel. Vocês podem colocar só 5 pessoas, já seria o suficiente para a gente ter essa live recheada. Mas como hoje a gente vai falar com o nosso tesouro, porque os pequenos são os nossos tesouros,
Manda para mais pessoas, combinado? A Roberta já deve estar por aqui, pelo que eu tô vendo. Deixa eu ver aqui. Já, a Roberta já tá aqui esperando para falar com a gente. Vai ser um privilégio poder aprender com ela hoje o que é o amor exigentinho. Até porque é um subgrupo dentro do amor exigente que que promove, na verdade, a prevenção do uso de drogas com crianças e adolescentes, por meio de ações educativas fantásticas. Você tem que conhecer. Eu, até o ano passado, mesmo sendo assistida pelo Amor Exigente em vários momentos, com várias famílias diferentes, não conhecia. Roberta, você já está por aí? Oba! Joia, Roberta. Manda para mim então, Roberta, a solicitação para que eu possa te chamar aqui. E se você tiver pergunta enquanto a gente está conversando, eu peço que você coloque na caixinha, tá? Colocou nos comentários, a gente vai ler também, mas na caixinha fica mais fácil aqui pra gente, porque nós estamos lidando com vocês aqui da live e também com os alunos da plataforma, como vocês sabem. Combinado? E tá gostoso? Conversa? Vai apertando o coraçãozinho aí, que é para que o Instagram deixe a gente em alta, ou então o curtir, para que o Facebook possa deixar a gente alta daqui um pouquinho. Porque baixou aqui com a Roberta, terminou a conversa, eu vou colocar lá para vocês, tá bom? Aqui na plataforma, boa noite, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos com 129 alunos, eu quero que os pais venham. Eu convidei demais os pais para vir ouvir a gente aqui hoje. Então, se você é um aluno pai, um aluno mãe, eu peço que você coloque embaixo, eu sou pai, eu sou mãe, para que a gente possa saber se eu tenho esse público aqui para assistir a gente hoje, porque são eles que precisam ouvir. Fantástica essa programação para os pequenos. Combinado? Gente, a Roberta, ela é responsável pelo amor exigentinho. E falar com ela hoje, aprender com ela hoje, vai ser o nosso maior privilégio. A Roberta está entrando. Tá conseguindo... Roberta, tua imagem... Eu estou conseguindo te ouvir, mas eu ainda não estou te vendo. Eu acho que a câmera está invertida. Vamos ver, vamos resolver isso. Joia. Ah, sim, pode ficar tranquila que toda live nossa tem um negocinho interessante assim. Não, se eu te contar que na última hora o fone deu problema e eu tive que pedir do filho emprestado. Ah, mas eu adoro quando isso acontece. Sabe por quê, Roberta? Deixa eu te contar 2 segredos. Há 3 anos atrás, eu malemar conseguia dar uma aula de frente para a câmera. E foram os pequenos, os alunos, que me ensinaram. Os filhos também. Tem muita coisa que eu aprendi aqui com o filho, com o enteado e com a maioria dos meus alunos. Então é ótimo quando isso acontece, porque é uma oportunidade da gente aprender com eles. Bem-vinda! Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Nós estamos te ouvindo bem. Nós estamos te ouvindo bem. Você fez uma breve apresentação do trabalho do amor exigente. E eu sou apaixonada pelo amor exigente. E é uma alegria para mim poder ser convidada e participar, falando não só da metodologia, do que o amor exigente fez, né, e faz na minha vida, mas pelo meu trabalho com as crianças e adolescentes dentro do amor exigentinho. Muito obrigada pelo convite. Ô, Roberto, deixa eu te contar um bafão. Ai, meu Deus! Né? Os Tradições, ele é assistido pelo amor exigente já nos últimos 6 anos. Toda vez que eu tenho uma família que precisa que está passando pelo problema da drogadição, que tem um jovem ou que tem um membro da família que precisa dessa ajuda, eu bato na porta de vocês e peço ajuda, e sempre tive. São mais de 130 famílias aqui do projeto que vocês já assistiram. Mas olha só para você ver, eu só conheci o amor exigentinho ano passado, quando eu fui para a internet, futicar para achar um de vocês, para poder conversar e ver como ajudar uma família em especial. E aí eu falei, mas como assim, gente? Amor exigentinho, eu não tinha, como é que eu não sabia disso? O que é o amor exigente? Vou fingir que não sei, porque agora sei bastante. Mas vou fingir que eu não sei. O que é o amor exigentinho? Bom, o amor exigentinho é a metodologia do amor exigente
os mesmos pilares, né, do amor exigente, que são 4: comportamento, ética, responsabilidade social e espiritualidade pluralista. A mesma metodologia voltada para crianças e adolescentes. Então, nós temos o nosso material lúdico, adequado, separado por faixa etária, porque a linguagem que eu falo com uma criança de 4 não é a mesma que eu falo com uma adolescente de 17. Né? Então, são linguagens diferentes. Então, dentro do nosso material do Amor Exigentinho, nós temos toda a separação e cada atividade é pensada para uma faixa etária. Então, o que é o amor exigentinho? Amor exigentinho é a metodologia do amor exigente voltado para crianças e adolescentes. Compreendi. Agora, Roberta, tem uma coisa interessante. As pessoas acham que a gente não deve falar com criança e explicar sobre drogas, porque talvez a gente gere mais curiosidade. E eu sempre bati na tecla de que desde muito pequena a gente tem que falar sim. Tem um jeito certo de falar, lógico, mas a criança, o pequenininho, às vezes ele vivencia o problema da droga, não exatamente com ele, mas na família. E o amor exigentinho prepara essa criança para esse tipo de situação? Como nós trabalhamos dentro do amor exigentinho? Nós trabalhamos a metodologia como trabalhamos com o familiar que procura o amor exigente. Então, essa criança vai trabalhar os 12 princípios básicos e éticos. Então, diretamente, nós não falamos de substâncias. Não é nosso papel, enquanto educadoras, né, capacitadas dentro do método, falar de substância. Até porque a gente sabe que a substância, ela é a última coisa, né, a cereja do bolo. Embaixo disso tem muita coisa. O que a gente trabalha com essas crianças? Nós trabalhamos os comportamentos. Então, cada mês nós temos um princípio, vamos trabalhar com construir. Eu gosto de dizer que a gente constrói o princípio junto com as crianças. Então, cada mês nós vamos trabalhar um princípio, separamos por faixa etária e vamos trazer o princípio para a vivência da criança. Então, no amor exigentinho, a gente não fala de substâncias. A gente trabalha a metodologia. Por quê? Porque se fosse tão simples, era só a gente falar sobre a substância, estava tudo resolvido. Era só contar, olha, faz mal, atrapalha a vida, não se metam com isso. Estava resolvido o problema. Só que a gente sabe que é muito mais profundo que isso. Que a gente precisa trazer as crianças para que elas desenvolvam os seus potenciais, para que elas desenvolvam, né, as suas escolhas saudáveis, que elas escolham aonde elas querem estar, com quem elas desejam estar. Que essa família, né, eu digo, o amor exigentinho não é só a metodologia para a criança. A gente traz a família também, para despertar nessa família a necessidade e a informação que a família precisa ter para agir. Então, assim, no amor exigentinho, as atividades não é para falar de substância, é para falar de esperança, ética, valores pessoais, morais, espirituais. Dentro do amor exigentinho, nós trabalhamos com atividades lúdicas que trazem, vamos falar de sonhos, vamos falar de projetos, de metas, vamos melhorar como pessoas. Qual é o tipo de gente que eu quero ser? Qual é o tipo de pessoa que eu desejo ser para a sociedade, na minha família, na minha escola? Então, é em torno disso que giram as atividades. Até porque, Roberta, quem está de fora fique pensando assim, o amor exigente é uma instituição que só fala de dependência química, só fala de substância, mas não. Não, não e não. Na verdade, eu acho que esse é o assunto que a gente menos fala, inclusive dentro do amor exigente. Hoje eu faço parte de um grupo, eu frequento o grupo, às vezes na segunda, às vezes na terça. Por quê?
Ao experimentar o amor exigente um pouco mais próximo, ao conhecer. Qual foi a grande sacada que eu tive, Roberta? A gente mandava um aluno para ser assistido por vocês, e de repente, aquele aluno mudava, a família daquele aluno também mudava. Como é que muda uma família inteira assim, não é rápido, mas com tanta, sabe assim, a engrenagem funciona. Aí vamos entender como esse amor de gente funciona lá por dentro, que dá alguma mágica eles devem fazer. Mas não é mágica, são comportamentos que todos nós temos, todos nós, inclusive eu, são todos mesmo, inapropriado em algum momento, que vai auxiliar nessa correção. O amor exigente ele auxilia nessa correção. É auto e mútua ajuda. Eu aprendo ouvindo outras histórias, eu às vezes ensino sem querer com a minha história. Então é interessantíssimo como o amor exigente trabalha. E no amor exigentinho, a questão do comportamento, ele é inapropriado porque existe uma falta de valores, inclusive, dentro da família moderna. Não estamos condenando ninguém. Estamos dizendo que, hoje em dia, algumas coisas a gente deixa passar desapercebido. Às vezes, enquanto pai, enquanto mãe, só hoje, tudo bem, vamos ceder só hoje. Vamos ceder só amanhã. E, de repente, esse ceder só hoje, ceder só amanhã, vira um comportamento inapropriado para a criança, para o adolescente e depois, mais tarde, também para o adulto. E como essa mágica acontece, né? Infelizmente, eu não consigo estalar os dedos e fazer, levar a mensagem de uma forma prática e única num dia só. Eu digo, continuem voltando. E como que a gente faz isso? É regando essa plantinha, gotinha a gotinha. É uma gotinha a cada reunião que nós vamos trazendo essas crianças. No primeiro princípio, a gente trabalha raízes culturais. E aí a gente vai trazendo para essa criança atividades de quais são as tradições que vocês têm na sua família. Muitas vezes as crianças dizem, na sua família vocês jantam todos juntos? Vocês almoçam juntos? Vocês assistem filmes juntos? Não, na minha família a gente não faz isso, não temos essa tradição. Que tal, como meta essa semana, levar uma atividade para que vocês façam juntos? Então, as nossas atividades dentro do Amor Exigentinho convidam a todo momento para que as famílias participem. Porque não é a criança, ela não consegue por si mudar o seu próprio comportamento, principalmente na primeira infância. Ela precisa de uma referência. E essa referência é a família. Então, quando a gente traz essa família para olhar, a gente não quer criticar. Eu não quero ensinar ninguém a ser pai, ser mãe, ser professor. Não. Eu quero trazer você para junto comigo, junto com as crianças, refletir. O que a gente pode melhorar? O que pode ser melhor? O que está faltando aí para a gente ter uma conexão melhor? O que está faltando aí é um olhar, é uma firmeza. A gente diz assim, eu sempre digo, o carinho com firmeza é uma fórmula mágica. É a fórmula mágica. Carinho e a firmeza, na mesma medida. Em compasso. Hoje a gente vê muito, não são assim, pais com medo de atuar. Pais com muitas, né? Esse é o princípio do mês. Pais e filhos não são iguais. E por que não são iguais? Porque o pai, ele é orientador. Ele é a referência. Ele é que vai conduzir essas crianças, esses adolescentes, pelos caminhos que eles precisam trilhar. Então, ele precisa segurar na mão dessa criança e desse adolescente até que ele possa caminhar sozinho. Até que ele saiba fazer escolhas. Para que isso aconteça, e muitas vezes o mundo chama a gente, né? São tantas coisas. Opa! São tantas questões, tudo atrativo aos nossos olhos, momento, né, Roberta? A gente vai tendo demandas e muitas vezes a gente esquece de olhar
né? De cuidar do nosso maior tesouro, porque esse não tem preço. Então, dentro das atividades, as atividades contemplam as crianças e convidam as famílias. Exatamente. Eu não estou te Roberta, ouvindo é agora. costume a Eu não estou gente. te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Não estou te ouvindo. Agora sim? Não? Ué. Melhorou agora? Melhorou? Vamos ver se ela consegue fazer isso lá. Enquanto isso, deixa eu dar boa noite para quem chegou, né? Hoje a gente está com tantas pessoas aqui, né? Sempre tem bastante gente. Primeiro eu vou ler o Instagram, depois eu leio a plataforma, tá? Então no Instagram eu tô com a Eliana Montosi, Luizinha 24, Lopes Andreve, Lopes com a Ana, com a Quero Crepe, beijo Quero Crepe. Beijo, beijo, beijo. A Roberta tá voltando, tá, gente? Eu só tá consertando lá o problema de conexão. Vamos ver quem mais que tá aqui comigo. A Sara Ferreira, Tai DBL, Pedagoga Neide. Obrigada, Neide. Eu vi que você começou a seguir o História de Sonhos. Seja bem-vinda. A Bá Laurence, a Letícia, a Fátima Fontaine, Lopes, o Lopes está dizendo o seguinte, ele é 25 anos Amor Exigente, um programa que salvou a vida dele e da família dele. Lopes, é tão gostoso quando a gente pode dizer isso com toda segurança, com toda certeza. Eu conheço algumas pessoas do Amor Exigente que falam isso com assim, gratidão mesmo. A maioria dos voluntários do Amor Exigente são pessoas que foram assistidos pelo programa e que, de repente, se tornaram voluntários, porque faz tão bem a programação, ela melhora tanto a vida de todo mundo, que a Roberta está voltando, tá, gente? Que a gente quer ficar lá ajudando. A gente quer colaborar com o projeto, levar. Joia, eu estava dando boa noite para quem já está, e aí eu li um comentário aqui que eu amo quando eu ouço coisas assim, ó. Lopes André, talvez você conheça, estou há 25 anos no Amor Exigente, programa que salvou a minha vida e minha Nossa. família. Aí também Carol tá aqui, a Deusa tá aqui, a Ivani tá aqui, a Liliane Rocha, Andréia, beijo, a gente também te ama, Andréia é nossa eterna conselheira do Conselho Tutelar, porque mesmo ela não sendo conselheira esse ano, toda vez que eu preciso de ajuda, eu começo por ela. Importante. E quem mais? Estou aqui, a Neide, que é pedagoga, deve acompanhar já você aí pelo Sim. jeito, chegou para acompanhar o História de Sonhos também, a Fer, bom, tem bastante gente aqui no Instagram, na plataforma agora 326, eu só vou ler o nome dos pais, tá, Tá. Roberto? Alguns. Renato Teixeira, filho 5 e 17 anos, Roberto Gabriel, filho de 2 e 19 anos, quase igual eu, hein, Roberto? Tô com uma menina de 3 e um garoto de 23, e dois enteados de 30 e 30 e tantos. Não posso falar a idade deles, eles não gostam, eles são mais velhos. Que mais? A Ivani, gosto muito de Ah, ouvir a querida. Roberta, aprendo muito com ela. E quem não aprende, né? Porque, Roberta, vamos fazer o seguinte, ó. Eu olho para o amor exigente e eu vejo assim, é uma grande oportunidade da gente se tornar mais gente. Hoje, frequentando o grupo, já tem uns 8 meses que eu frequento o grupo, e EAD, viu, gente? Reunião online, porque a gente não está podendo se encontrar pessoalmente, então online. E Tá certo. funciona. Online também dá certo. E muito. Hoje, 8 horas da noite, tem grupo. Na verdade, tem grupo todos os dias da semana. Que dia que é a reunião de vocês do Amor Bom, vamos lá, Exigentinho? Ana. A gente, com essa pandemia, né? E aí você, no começo, fala assim, nossa, eu não sabia que tinha amor exigentinho. O amor exigentinho, Isso. ele tem a estrutura para ser um grupo independente. Então, necessariamente, ele não precisa ser um subgrupo de sala de amor exigente. Ele está inserido em ONG, Olha, ele está inserido em algumas escolas como grade dentro da escola, né, curricular. E aí isso é é bom. PQVAE, Programa de Qualidade de Vida com Amor Exigente.
Pode ter uma Tá. sala, por exemplo, em algum lugar, não tem amor exigente, mas tem o desejo de montar um grupo de amor exigentinho no contraturno da escola. Muitos lugares têm. Então, mas como que eu nunca ouvi falar, né? Ainda temos poucos grupos de amor exigentinho. Nós estamos, e aí hoje, né? Eu, como voluntária que sou do amor exigente e do amor exigentinho, hoje eu estou coordenadora pela FEAE, né? Eu digo que voluntária eu serei sempre, mas o meu cargo como coordenadora, uma hora outra, né, pessoa tomará o meu lugar, Outra pessoa mas assim. voluntária eu serei sempre. Então, nós temos muitos grupos, divididos entre subgrupos e projetos dentro de ONGs. Então, ele tem toda essa estrutura, uma capacitação para ser colocado em outros lugares. Implantado em outras Mas instituições. online, Se o História dos Sonhos quiser colocar o amor exigentinho aqui dentro para os nossos alunos, roda. podemos fazer isso com a capacitação de E aí, o vocês. que acontece? Nós, para trabalhar diretamente com crianças e adolescentes, dentro da questão da pandemia, de forma virtual, como que a gente ia conseguir, primeiro, resguardar o sigilo da partilha dessa criança? Como que porque ali dentro da sala, a estrutura das reuniões é a mesma estrutura do amor exigente, das reuniões do amor exigente. Temos espiritualidade, temos atividades, temos partilha e retorno de partilha. Como que eu iria conseguir garantir o sigilo do retorno de partilha e da partilha dessa criança? Muitos lares, né, a gente sabe que quando a gente faz uma atividade online, a gente está entrando na casa dessa família. Nós sabemos que muitas famílias Sim. que estão com a gente estão buscando estar melhores, mas elas estão num processo de disfuncionalidade muitas vezes. E como que, às vezes, o pai, a mãe frequenta o amor exigente e a criança o amor exigentinho, mas o pai não frequenta. Aí, de repente, a gente está ali numa reunião, o pai passa e ouve alguma coisa. Como que isso, além de colocar o voluntário numa situação de vulnerabilidade, de ser questionado, eu não tenho como proteger essa criança. Então, o que a Sim. FEAE, né, decidiu? Que nesse momento nós não teríamos como trabalhar diretamente com as crianças de forma online. A equipe toda, e aí o amor exigentinho está embaixo da prevenção. Ele faz parte de um grande guarda-chuva da prevenção com amor exigente. Então, o que nós vamos fazer? Não podemos trabalhar diretamente com as crianças. Então, vamos criar conteúdos para capacitar os voluntários, para dar instrumentos para esses voluntários, para que quando a gente retorne para o presencial, a gente retorne cada vez mais forte, com mais conteúdo, com voluntários mais capacitados. E disponibilizamos 12 aulas por cada faixa etária, fizemos um trabalho imenso, equipe de prevenção e equipe amor exigentinho, e disponibilizamos isso de forma gratuita no YouTube. Então, as famílias começaram a acessar os conteúdos pelo YouTube. Só que achamos, Ana, que isso seria humano. E agora a coisa está se prolongando. Estamos ainda tentando voltar do presencial, mas enquanto não houver, né, uma liberação para isso, a possibilidade de fazer de forma presencial, nós vamos capacitar pais e voluntários. Então, olha, gente, estamos precisando de voluntários. Venham fazer parte e conhecer o projeto. Olha só, então eu tenho duas perguntas aqui já engatilhada para fazer. Se eu quero ser um voluntário, a gente está perguntando. Eu decidi ser um voluntário do amor exigente. Não tenho contato
direto ainda, não fui assistida nem nada. Só uma pessoa que me simpatizei com a causa. Como que eu procuro para ser voluntário? Aí você vai procurar dentro do site do Amor Exigente. Estamos fazendo webinários com capacitações. Você primeiro precisa conhecer a metodologia do Amor Exigente. Tá lá. Então, estamos continuando fazendo essa capacitação de forma online, com um valor para ajudar a própria federação super acessível. Super acessível. Você se torna um voluntário, Eu também você se acho. torna um voluntário de Amor Exigente e nós, a equipe Amor Exigentinho, estamos também organizando uma capacitação para que você se torne, conheça a metodologia, todos os materiais do Amor Exigentinho e como aplicar. E a partir daí, você entra em contato com o regional da área que você está e registra o grupo de Amor Exigentinho e vai ser acompanhada pela equipe, né, que hoje eu sou uma das coordenadoras. Nós vamos acompanhar e dar todo o suporte para que você desenvolva o trabalho. Gente, e é uma delícia. É uma coisa assim, se tem uma coisa que a gente recebe em troca, é o amor dessas crianças. Vocês não têm ideia de como as crianças são acolhidas tão, mas tão bem feito o trabalho do Amor Exigentinho, que as crianças se tornam gratas e elas são amorosas com o Amor Exigentinho. Elas cuidam mesmo do projeto junto com eles. Não é só eles que cuidam, não. As crianças passam a cuidar também, porque sente a acolhida do projeto. Eu acho que o grande gostoso do amor exigente é que na maioria das vezes, vê se você concorda comigo, Roberta, quando a gente procura um grupo do amor exigente, a gente chega lá destruído. A gente está muito triste, a gente está muito decepcionado, a gente está muito perdido, não sabe o que fazer. E ainda carrega um sentimento desse tamanho de culpa, achando que a gente está errado no que a gente fez, né? E você chega no grupo do amor exigente, não existe ninguém apontando dedos para você, não. Pelo contrário, todo mundo te abraça. Tem uma frase que eu amo, que é, eu ouvi pela primeira vez quando eu cheguei no grupo com um aluno há muitos anos atrás. Eu ainda não frequentava o grupo, e foi uma frase assim: deixa eu te amar enquanto você não consegue. Até que você aprenda a se amar. Deixe que o grupo te ame até que você consiga se amar. Exatamente. Então, aí o Lopes está perguntando: como conseguir o material para o amor exigentinho? O caminho sempre vai ser o site, né, Roberta? Tem uma picotada do site da FEAE, tem lá uma aba só para amor exigentinho. O caminho é primeiro se tornar, né, se capacitar no método amor exigente, na metodologia. Depois, o material, as apostilas, vou até mostrar uma que eu deixei aqui separada para mostrar. Essa aqui é a nossa mais nova apostila, é Oficinas de Prevenção, com didáticas, com ideias de livros, brincadeiras, separado por faixa etária. Então, como se consegue? Lá dentro do site tem lojinha E. Você vai entrar lá, vai fazer os pedidos dos materiais, vai comprar esse material, vai entrar em contato com o regional, vai se capacitar e vai entrar em contato conosco, né? A equipe, eu como equipe, e vou te dar todo o suporte, tirar as dúvidas e vem com a gente, porque a partir do dia 20, já vou aproveitar para fazer, Ana, aí a minha divulgação. Opa! A partir do dia 29, a prevenção começa a ter lives para pais, amigos e pessoas que desejam conhecer a prevenção com amor exigente. Então, o material todo tem dentro do site e as capacitações, datas e todo o material está disponível de forma gratuita no YouTube. Gente, o YouTube do Amor Exigente, ele é tão fantástico, porque lá você não vê só o material não é o que você imagina. Primeiro vai para lá para você ver que não é o que você imagina. Porque tem palestras, tem encontros com profissionais
fora do amor exigente, que vão falar no amor exigente. O Amor Exigente tem uma programação toda segunda-feira na Rede Vida, na hora do almoço. Você pode assistir encontros do Amor Exigente lá também. Tem os encontros online que a gente pode fazer todos os dias da semana, às 8 horas da noite. Eu não me canso de falar do Amor Exigente. Joia, estão ouvindo bem as duas. Obrigada, Neide, obrigada, Lopes. Ah lá, eles estão conseguindo ouvir nós duas. Deixa eu contar para vocês um pouquinho enquanto a Roberta acerta lá o áudio dela. Olha, lá no canal do YouTube deles, o material é recheado de informações. Enquanto vocês colocam a pergunta para eles aqui, tá? A partir de que idade, né? Vamos colocar alguém. Deixa eu escrever aqui para ela poder lá. A partir de que idade? A partir de que idade que o pessoal pode procurar o amor exigentinho? Nós acolhemos no amor exigentinho de 4 até 17 anos. Ótimo. Ô, Bárbara, eu vou falando aqui e você coloca a pergunta para ela lá, que daí ela consegue ouvir, tá? De 15 a 17 anos. A criança. Pergunta para ela se a criança tem que estar acompanhada pelos pais. Eu acho que ela vai ter que sair. Os pais, é isso? Se os pais precisam estar junto com as crianças, não. As crianças ficam com um voluntário que é capacitado no método, separado na sala, e as crianças também não ficam as idades juntas. A gente separa as idades, as faixas etárias por sala também. Então, os pais vão, quando a gente está dentro de um subgrupo, os pais vão para a reunião deles e as crianças ficam com a gente dentro das salas. Às vezes a gente faz algum tema e convida os pais para participarem das dinâmicas, mas em momentos específicos. Sim. Roberta, você tem uma outra pergunta aqui no chat, que está falando sobre a espiritualidade, né? Que pode ser qualquer uma. Será que a gente vai ter que sair de novo, Ana, e entrar? Eu acho que sim. Ah, que pena isso, sim, hein? Porque depois fica ruim a gravação, pessoal, né? Mas eu não vou sair. Mas fica tranquila, Roberta, se você precisar sair e voltar, a minha segura. E pode ser se for... Pode fazer. Tá. O fone melhora? Ah lá. Sem o fone. Só que eu não te ouço. Eu também acho, viu, Lopes? Eu não te ouço. Nada. Então é melhor você sair e entrar de novo, Roberto. Tá, alguém então que está na live aí, de repente a Bárbara. Isso. Para que ela possa sair e entrar de novo. Porque, gente, eu esperei demais esse encontro nosso com a Roberta hoje. Porque primeiro que eu sou apaixonada mesmo pelo que o amor exigente faz. Daí não é novidade para ninguém. Mas segundo, que o amor exigentinho é uma grande possibilidade que nós temos, na verdade uma realidade, de ter orientações melhores no comportamento das crianças, desde muito pequeno. E prevenir os pequenos leva a ter resultados fantásticos nos jovens. E eu trabalho com jovens. Então, quanta coisa a gente poderia ter resolvido se tivesse tido a prevenção na infância. Agora sim! Fone para ver se o problema é o fone. Eu nem coloquei filtro nessa live, que era para não ter problema. Mas eu acredito que seja o horário mesmo. Não, fica tranquila. Aqui pra gente... Tá, aqui pra gente, a minha segura nós duas. Então, se você precisar sair e voltar, a live não para. Ela continua salva, aí eu baixo ela no IGTV e depois eu mando para você o arquivo também, sem problema nenhum, tá? Se você quiser colocar aí. E daqui uma semana eles colocam nós duas lindona lá no YouTube, porque daí eles fazem uma edição. Molecada aqui é terrível, Roberta. Nesse processo de montar esses vídeos, essas capacitações,
Se vocês entrarem no YouTube, vai estar lá, Amor Exigente FAD, F-A-D. Vocês vão ter acesso a todas as aulas do Amor Exigentinho. Vocês vão enjoar de me ver lá, porque tem muitas aulas. Para todas as faixas etárias, tem aulas. Uma aula inteira. O formato de uma reunião inteira. Para todas as faixas etárias. Então, nós acolhemos crianças de 4 a 17 anos. Sem, né, no caso dos adolescentes, dentro do Amor Exigentinho, adolescentes que não façam uso de substâncias, porque se já estiverem fazendo uso de substâncias, o lugar adequado para eles é o grupo da sobriedade. Então, muitas pessoas me perguntam assim, Ana, durante as atividades, que a gente fala muito de missão, nós temos o horário, momento da partilha, a gente aprender a falar de nós mesmos, quando a gente chega no amor exigente, pela primeira vez, é tão assustador, né? Mas o que eu vou falar? Como eu vou falar de mim mesma? Com o treino, a gente vai aprendendo a partilhar, a gente vai aprendendo a falar da nossa dor, a gente vai aprendendo a falar da gente. E aí nós entendemos o quanto isso é importante. No amor exigentinho, nós separamos as faixas etárias e as crianças aprendem a falar de si e silenciar para ouvir o outro. Então, como que a gente ensina empatia? Como que a gente fala sobre empatia ética com crianças de 4 anos? Quando ela fala como foi a semana dela, como ela está se sentindo, e quando ela respeita a fala do coleguinha que vai falar depois dela, ela está praticando ética, ela está aprendendo sobre empatia, ela está aprendendo sobre dignidade humana. Quando a gente faz atividades, e eu gosto muito de construir o princípio, criei um ritual com as crianças, e ai, como eu estou com saudade disso. Para chegar para a sala, eu levava as atividades todas dentro de uma caixa. Quando eu chegava na sala, eu organizava, eu gosto de deixar tudo organizado, separado as cores. As crianças precisam saber o que vai acontecer. A previsibilidade é muito importante para a construção dos hábitos da criança e da sua própria personalidade. Ela se sente segura no ambiente onde ela sabe o que ela vai acontecer. Então, quando elas vão chegando dentro do amor exigentinho, elas me veem passando, né, com a caixa, elas sabem que ali dentro elas vão montar uma atividade. Então, elas já entram curiosas para saber. Cada momento da reunião é marcado, né, a espiritualidade, o momento do respirar, depois construir o princípio, depois o momento da partilha. Eu falo de mim e eu ouço o outro. Então, elas sabem que elas vão sair dali na mão com um princípio. Porque quando você fala princípio, a criança sai com o princípio. Ela sai entendendo o que é o princípio. Ela sai dali entendendo que ela tem uma história e que outras crianças também têm histórias parecidas. Ela se identifica. E eu já presenciei tantas, mas tantas situações, sabe, Ana, dentro do amor exigentinho. Colhemos tantos frutos e frutos doces. Tantos irmãos fizeram as pazes dentro do amor exigentinho, porque no momento da partilha ele fala daquilo que dói e o outro ouve. E às vezes o que dói é aquela briga, aquele atrito, e aí em casa, né? A mãe fala. Em casa aquilo vira um lá caos. dentro, ele vai ouvir o que o irmão tem para dizer, o que o irmão sente. E quantas vezes saíram de lá de mãos dadas. E aí a mãe vem me perguntar qual foi a mágica que você fez. O porquê. Simplesmente eles estão aprendendo a ouvir e a falar. Aprendendo que o outro também tem sentimentos. Aprendendo a
se tem alguma dificuldade, é protagonista da sua própria história. Eu falo muito sobre protagonismo da sua própria história. Então, as atividades, as abordagens do amor exigentinho caminham nesse sentido. Aí, quando você fala de história de sonho, qual que é o nosso grande sonho? Qual que é o meu grande sonho? Que o amor exigentinho seja divulgado cada vez mais, que grupos cresçam, que se multipliquem os voluntários, que cada vez mais as pessoas olhem para as crianças, aprendam a escutar essas crianças, saibam, né, a importância e como escutar essa criança, a importância de aproveitar esses momentos do dia a dia que a gente desperdiça com tanta coisa que não acrescenta nada. Não importa, né? Importa. E como que a gente pode utilizar isso para plantar dentro dos nossos filhos não só os nossos valores familiares, não só as nossas tradições, mas também a importância que eles terão para a sociedade. Porque o meu filho. Roberta, eu tenho uma coisa para te contar que eu tô lendo. Eu até marejei os olhos aqui, ó, porque tem hora que a gente escuta uma coisa muito forte, né? Na live que eu estava com o Luiz Fernando, falando para as famílias, apresentando vocês para as famílias, um pai lá do Espírito Santo falou uma mensagem que eu li para o Luiz. Agora ele está dizendo aqui o seguinte, e é esse mesmo pai. Eu não sabia da história dele com o amor exigente. O História de Sonhos, ele está hoje em vários lugares. São 30 países, só para você ter uma ideia, 17 mil alunos, é muita gente. E esse pai, a gente passou a se falar até um pouco mais por conta da partilha que ele fez enquanto a gente estava em live. E agora ele te manda um recado assim: quisera eu ter conhecido o amor exigente para colocar meu filho no amor exigentinho. Mas que bom que eu tive a oportunidade de mudar uma família inteira, começando por mim, estando no amor exigente, sendo meu filho um dos meus maiores presentes. Hoje, um dependente em recuperação, mas sabendo que há 16 anos atrás, quando cheguei lá, eu era nada, eu era caco e fui juntado por um grupo que salvou não só a mim, como a minha família. O meu filho era dependente químico, sim, usuário de drogas muito forte, mas eu também precisava de ajuda e não sabia. Ao me corrigir, pude colocar em prática um pai melhor. Não foi meu filho, eu que salvei meu filho. Foi meu filho que me salvou. Meu Olha que coisa. Deus. E olha, o importante é o que você aprendeu e daqui para frente você vai poder passar para os seus netos. Hoje eu trabalho muito, né, com os avós que precisam, por diversos motivos, assumir a responsabilidade de educar os próprios netos. E como isso é difícil, estar num lugar de autoridade, numa autoridade que acaba sendo disfuncional, porque quando eu tenho que educar, eu já deixo de ser avó, eu preciso ser a mãe primeiro. Então, esse mês que é o Pais e Filhos Não São Iguais, a gente fala muito sobre o lugar da autoridade, o quanto a gente precisa exercer a nossa autoridade, o quanto ela é importante. E isso, aquilo que a gente aprendeu, serve, né? Que pena, não consegui quando meus filhos eram pequenos, mas virão os netos. E quantas pessoas eu não posso alcançar através de divulgar? Olha, você tem criança pequena? Eu sei que tem uma metodologia que pode te ajudar com a sua criança. Olha, você está com dificuldade com seu adolescente? Eu tenho uma metodologia que eu posso te indicar. O amor exigente é um grupo que mantém o sigilo, mas não é um grupo anônimo. Então, divulguem. Hoje eu fiz uma postagem sobre isso. Quando você divulga o trabalho do amor exigente, do amor exigentinho, você está jogando sementes que você não sabe aonde aquilo vai florescer. Quantas pessoas vai alcançar?
E as pessoas me perguntam muito, Ana, Roberta, você tem certeza que dá certo, que funciona? Me garante, Eu tenho. me garante. Eu falo, olha, eu te garanto, porque funcionou para mim. Eu também cheguei quebrada. Eu também cheguei sem sonhos. Eu também cheguei na dificuldade. E 8 anos depois, o que me move é falar sobre dar certo, funciona. É falar sobre prevenção. É falar que a prevenção vai muito além de falar de drogas. A prevenção fala de construir hábitos, hábitos funcionais, hábitos que sejam tão fortes quanto trilhos de um trem, que possam levar essa criança, esse adolescente, ao longo da vida dele por um caminho reto, que ele chegue lá no lugar de destino dele sem descarrilar, sem estradas. Olha aqui, Roberta, eu gosto de ler os comentários para os outros alunos, porque assim, eu sei que eles estão lendo, mas eu gosto de frisar, porque assim, olha aqui o que o Lopes está dizendo, né? Usei drogas por 35 anos e hoje estou limpo há 14 anos. É um guerreiro. No amor exigente, fui acolhido e encontrei ali uma nova qualidade de vida. É importante o Lopes ter falado qualidade de vida, porque assim, às vezes você acha, então o grupo do amor exigente é só para quem é usuário de drogas. Gente, não. É questão comportamental. A gente tem que buscar a corrigir os nossos comportamentos inadequados. E a gente só às vezes percebe um comportamento inadequado ouvindo uma partilha de alguém. Eu tenho aqui no nosso canal do YouTube ou aqui no IGTV, mas lá no site do Amor Exigente tem muito, no YouTube do Amor Exigente tem muito, a questão de codependência. O codependente, ele também está doente, ele também precisa de ajuda. Ele também precisa. Às vezes você é codependente e nem sabe, não tem ideia que é. Às vezes você tem ciúmes demais, controle demais, excesso, e não percebe. Então, às vezes, numa partilha, um start, né, Roberta? Às vezes, alguém falou alguma coisa que te liga, creca um leque, você fala, puxa, mas eu faço isso. Eu faço isso. Padre Haroldo, nosso fundador, né, que nos deixou aos 100 anos de idade, ele sempre dizia isso. Cada ser humano precisa só de uma palavra. É uma palavra que vai entrar no teu coração e vai mudar a tua vida. Mas enquanto eu não sei que palavra é essa que essa pessoa precisa ouvir, eu digo várias. Eu estou ali sempre voltando, eu estou sempre voltando, porque uma palavra que ela precisa e que vai fazer a diferença dela. A minha é falar muito, porque uma delas vai cair em um solo fértil. Então é jogar essas sementes, é buscar trazer as famílias, e a prevenção é isso. A prevenção não é falar de substância. A prevenção é trazer, e muitas vezes, olha, eu não quero que você olhe para os seus comportamentos disfuncionais, não. Eu quero que você olhe para o seu potencial. O que você pode melhorar? O Exato. que você pode, e você falou sobre codependência, dentro das salas, as pessoas demoram para entender como a codependência impacta a vida dela. E impacta não é só com relação ao seu esposo ou seu filho, impacta na relação dela com as crianças que estão no meio. Principalmente, se essa pessoa, né, ela está tão adoecida pela codependência, e os sentimentos que a codependência traz são medo, raiva, tristeza, angústia, como que ela vai proporcionar para uma criança um ambiente de alegria, um ambiente de hábitos saudáveis, se ela não está saudável? A criança, ela é vital para a criança que ela tenha uma rotina, que ela tenha esses hábitos de rotina desenvolvidos, para que se desenvolva nela uma força, o seu caráter, a sua personalidade. Então, numa família onde tem adicção ativa ou tem a codependência ativa, é necessário mais ainda que essa família se trate, porque essa criança está sendo impactada diretamente. E essa criança, ela tem o maior
fator de risco para se tornar um dependente químico, um usuário de drogas. E vai fazer a experimentação mais cedo. A média que a gente tem é de 8 anos. De 8 a 12 anos, na minha experiência, né, de trabalho com as crianças, é a janela de maior desproteção da criança. Por quê? Porque ela já convive com outras pessoas fora do ambiente familiar. E se essa família não está atenta para a prevenção, se essa família não sabe nem como começar, e como que a gente começa a prevenção? Estreitando e fortalecendo vínculos. Fortalecendo, né, conexões, aprendendo a ouvir, ver, enxergar aquela pessoa, aquela criança. Pais e filhos não são iguais, mas as crianças também não são iguais. Cada uma tem o seu jeito. Cada uma tem a sua fragilidade, mas também cada uma tem a sua potencialidade. Eu prefiro trabalhar a potencialidade, porque quanto mais potencialidade essa criança tiver, menos fragilidade ela vai ter. Então, a abordagem que eu prefiro não é trazer as fragilidades da família, é fortalecer as potencialidades. Sabe o que eu costumo dizer aqui para os meus jovens, Roberta? Agora, nosso público é um pouco variado, a idade até está mudando, é um público mais fim da juventude, começo da fase adulta. Eu digo para eles o seguinte, numa sala de aula são 40 Einstein, que está ali dentro, mas eles não sabem. Eu tenho 40 Beethovens ali dentro, mas eles não sabem. É impossível eu enxergar e eles que estão lá não ver. Então, quando a gente desperta o potencial existente dentro da pessoa, quando a gente toca, ativa isso neles, nada para mais. Nada. Eles vão ser exatamente aquilo que eles quiserem. E se a vida está ruim, é porque é consequência do que eles vêm fazendo também. Porque a frase é do Ricardo, mas eu vou clonar comigo. As escolhas são suas. E as consequências também. Também. Então, assim, eu tô apaixonada pelo Amor Exigentinho. Eu já vi muita coisa que você preparou lá no canal do YouTube, de verdade. Tô muito grata pelo Amor Exigente. Vocês, voluntários, virem quantas vezes quiser, viu, Roberta? Já disse que, assim, amanhã eu quero falar das tradições, pode vir. A gente organiza para dar certo. Porque, assim, eu abro mesmo espaço para vocês. Eu tenho uma gratidão enorme. São mais de 130 alunos, e isso envolve muitas pessoas, porque são 130 famílias, pelo menos, que vocês já me ajudaram de alguma forma no trabalho brilhante que vocês fazem aí. Tenho certeza que não para por aí. Pelo contrário, eu tenho certeza que assim, é um privilégio que vocês me deram estarem com a gente aqui. O meu vídeo mais visualizado aqui no IGTV do Instagram é o depoimento do Rovilson, aqui da Regional, que ele tornou a história dele pública, né? Para os nossos alunos e para todos que assistem a gente nas nossas redes variadas aqui. E eu fiquei encantada com o que é o amor de um pai, porque fica visível isso na fala do Rovilson, e do quanto que é bonito ver um filho, sabe, sim, tendo condições de poder contar com a própria família. Isso é ótimo. E se a gente faz isso desde criança, eu acho que a gente até sofre menos. Então, o Amor Exigentinho, eu acho que veio para isso. O Amor Exigentinho nasceu para isso. E eu só tenho gratidão pelas coisas que eu vejo você falar, aprendo muito com você, trago muito do que você ensina também para os grandes, porque a fala é diferente, mas o contexto é o mesmo. Estou lendo aqui o Alex falar, o Alex Ponca, se eu pronunciei errado, vocês me corrijam. O Alex está dizendo assim, ó, o AE mudou minha família, mudou nossas visões e nos deu muita coragem para transformar muitas outras famílias. Gratidão. Trabalho de puro amor, o Quero Crepe está dizendo para vocês. Roberta
como foi seu despertar para o amor exigente? Olha que pergunta Ai, bonita. gente, eu adoraria dizer que assim, eu estava vi uma palestra e achei lindo e fui conhecer, né? Mas eu cheguei no amor exigente pela dor, né? A dependência química está instalada, né? Estava instalada na minha família. Eu sou filha de um alcoólico que morreu, né? Um homem maravilhoso e morreu precocemente em decorrência do álcool. E eu tenho um irmão adicto que hoje está limpo há mais de 14 anos. E dentro, né, do processo de internação dele, da recuperação dele, eu descobri os grupos de apoio e descobri que existia o amor exigente. Na adolescência do meu filho, nesse processo do meu irmão, de internação do meu irmão e começo de adolescência do meu filho, eu entrei em pânico, né? Afinal de contas, o raio já tinha caído 2 vezes na minha família. Nesse processo de adolescência dele, eu fiquei completamente perdida. E com a questão do meu irmão, eu fui buscar ajuda nos grupos, e aí você vai pulando de grupo em grupo, né? E descobri o amor exigente. Aí deu, realmente, a metodologia casou comigo. E eu fiquei ali um ano como juntando meus cacos, buscando ressignificar a minha história. E a partir daí o grupo começou a pedir voluntários. E eu dizia, não estou preparada. E até hoje, 8, 9 anos depois, eu não estou preparada. Não estou preparada para ser voluntária. E eu falei, não, ok, levantei a mão, né? Eu era muito participativa no grupo, só que meu grupo me fez um pedido. Nós temos sala de familiares, nós temos grupo de sobriedade, nós temos um sonho. E o nosso sonho é ter um grupo de amor exigentinho. Na época que eu frequentava, na minha roda de partilha, né, tinham muitas mães que tinham filhos pequenos e aquelas crianças choravam e ouviam as partilhas. E como é doído, né, para uma criança estar ali ouvindo como a mãe está sofrida e aquelas histórias fortes de partilha. E aí eu falei, tudo bem, eu topo. Mas eu nunca tinha trabalhado com crianças, né? Então é importante dizer, você não é obrigatório para ser voluntário de Amor Exigentinho que você seja formado em pedagogia, por exemplo. Você vai se formar no método e vai se capacitar para trabalhar com crianças. E foi isso que eu fui fazer. Fui, a partir de conseguir aplicar a metodologia na minha vida, que o amor exigente é a metodologia que eu aplico no meu dia a dia. Não tem dia da reunião, é todo dia. Amor exigente para mim é a forma que eu me comporto, é a forma que eu convivo. E aí eu fui me capacitar para o amor exigentinho. Quando eu comecei o trabalho, você vai se capacitando, você vai trabalhando. Eu fui encontrando, sabe, Ana? Como é que eu consigo entender o que essa criança está tentando comunicar e não consegue? Como que eu consigo entender tão bem a dor dessa criança sem ela precisar me dizer? Eu fui encontrando ao longo do caminho pedaços das dores da criança que eu fui. E eu fui ressignificando isso em mim. Então, eu digo, lá eu sou uma adulta, eu jamais serei uma criança e nem vou curar as minhas feridas lá. Lá eu sou uma adulta capacitada no método, que sou a referência para acolher uma criança. E a dor dela, eu consigo ter tanto respeito e tanta empatia pela dor dela, porque eu já senti também essa dor. Então foi assim que eu cheguei no amor exigente. Eu digo que um dia, sabe, eu espero quando eu estiver velhinha, bem velhinha, que eu não puder mais contribuir como voluntária, eu vou continuar sentando na cadeira e assistindo às reuniões, porque eu preciso da metodologia. Eu Você, também, eu também. Porque assim, você não tem ideia do benefício que foi para mim frequentar o grupo. Você não tem ideia. Estar no grupo me fortaleceu, me fez entender algumas coisas. Tem um casal de senhor bem idoso no grupo que eu participo. E
É engraçado como eles me conhecem sem me conhecer. É incrível isso. O que eles me falam sem saber, sem saber de toda a minha história, né? Mas por quê? Pelo tempo que eles estão dentro do amor exigente, quantas histórias eles ouviram parecido com as minhas. Até tem um dia que não está muito bom, Roberta, e no grupo eu posso falar isso. Porque lá no grupo você é acolhido como você é, independente de quem você seja. Então, gente, precisa ir lá nem que seja um pouquinho. Tá com dúvida ainda? Passa no Instagram da Roberta, Roberta underline aí. Passa no Instagram dela, vejam as postagens. Tá com dúvida ainda? Vai lá pro Instagram do próprio Amor Exigente, porque tem. E se você procurar pela sua cidade, você também vai encontrar o grupo regional. Tá com mais dúvida ainda? Vai para o site. O site é totalmente recheado de informações, extremamente funcional. É muito prático o site do Amor Exigente para a gente ter informação. Ou então vai para o YouTube, escuta mais umas 2, 3 pessoas diferentes falando lá no canal do Amor Exigente. Porque, assim, eu tenho certeza, assim como foi para mim, assim como é para a Roberta, assim como foi para o Lopes, para o Alex. Olha aqui o Vieira, a Vieira dizendo, eu acho que é uma família. Prevenção para a paz, professores, família, AE. Porque vivamos cada vez melhor. E você é maravilhosa, Roberta. Ai, que coisa gostosa de ouvir. Roberta, nós estamos encantados, porque o amor exigentinho deveria ter sido inventado há muitos anos mesmo. Há quanto tempo há quanto tempo existe? Porque o amor exigente está há mais de 35 anos, tem mais de 1.000 unidades, já está em outros países. É grandioso. O que o Padre Haroldo fez e a Dona Mara fez, eu acho que a gente não paga eles nunca. É bem assim. Mas e o amor exigentinho? Quanto tempo tem? E qual é a próxima pretensão de vocês? Olha, Próximo olha que eu passo. sou ousada, ousada. Eu sou Acho grande, eu bom. sou grande. Bom, o Amor Exigentinho, ele começou ali, Dona Mara, visionária. Conforme ela foi montando os grupos, ela foi vendo aquelas crianças que ficavam por ali, e ela disse, por que não começar o Amor Exigente desde cedo? Então, mais de 20 anos tem o Amor Exigentinho. Alguns grupos mais tempo, outros grupos menos tempo. Ou no meu grupo, né, onde eu atuo como voluntária, nós temos 8 anos que temos o Amor Exigentinho lá. Mas conforme foi se construindo os grupos e a história do Amor Exigente, junto veio o Amor Exigentinho. Tem mesmo tempo. Eu digo que de uns anos para cá, depois do Congresso de Recife, é que o Amor Exigente, de João Pessoa, que o Amor Exigente veio trabalhando mais fortemente com uma equipe estruturando o Amor Exigentinho. Agora eu preciso te falar uma coisa. Na verdade, te perguntar. Teve uma pergunta aqui que eu deixei passar, deixei ela mais para o final, mas a pessoa está aqui ainda, porque eu queria que a gente tivesse toda a calma mesmo para explicar. Quando a gente fala de um grupo do amor exigente, a gente fala que é importante a gente praticar a espiritualidade. Agora, uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender é que pode ser qualquer espiritualidade, porque somos pluralistas. Eu respeito a minha e respeito a sua, e você a sua e a minha, independente de onde seja, mas precisamos ter espiritualidade. Explica isso na linguagem do amor exigente, Roberta, O por amor favor. exigente, ele é pluralista porque ele acolhe todas as religiões. O que nós acreditamos é que existe um poder superior que transcende a nós todos. E por isso que nós somos pluralistas. Acolhemos todas as religiões. Dentro do amor exigentinho, como que eu faço isso? A gente tem o momento da espiritualidade, e essa espiritualidade é tudo aquilo que te eleva. É tudo aquilo que te conecta com o que é bom, com o que é verdadeiro, com o que é nobre. Quais são as coisas que te conectam com o que é bom, verdadeiro e nobre?
respirar calmamente, ouvir a batida do teu coração, aquietar os teus... Com as crianças eu gosto muito de fazer esse momento do acalmar. Respira fundo e solta. Imagina que você está cheirando, sentindo o perfume de uma florzinha. Solta o ar devagarzinho. Aí eu faço uma atividade, coloco uma música clássica que eu gosto com as crianças. E aí eu digo assim, agora imagina que você está sentindo uma água bem fresquinha, caindo no começo do seu cabelinho, escorrendo pelo seu cabelo, pelo seu rosto. Como você está se sentindo? Agora imagina que essa água tem uma cor. Que cor ela é? Ela tem glitter? Respirando. E agora? Como é que você está se sentindo? Normalmente as crianças dizem, eu estou cor-de-rosa e perfumada. Eu estou... Então, esse momento a gente traz com as crianças pequenas o momento do acalmar, com as crianças mais velhas a gente traz uma poesia, a gente pode trazer, né, um trecho de um texto que seja um texto que conecte, que traga essa criança valores pessoais. A gente pode trazer uma poesia, eu sou muito fã de trazer poesia. Eu posso levar uma obra de arte e pedir para as crianças, olhando sobre isso, o que você sente, o que você pensa. Uma vez eu levei uma flor, um buquê de flor assim, bem bonito, e coloquei as crianças, né, de 7 a 9 anos, e as crianças olhavam a diversidade das cores, a diversidade de aromas, e eu disse para elas, vocês imaginam que cada pétala dessa flor, a perfeição dela, o perfume dela, vocês imaginam a perfeição de quem criou algo tão perfeito como uma flor? Como essa bondade, essa flor, ela está em todos os lugares? Como que a gente pode sentir o bem? Imagina que você está perdido numa floresta e de repente você encontra alguém com uma lanterna e a pessoa diz assim: oi, você está perdido? Eu posso te ajudar. E essa pessoa segura na tua mão, coloca a lanterna na frente e vai com você até a sua casa. Isso é o bem. Então, assim, as pessoas dizem assim: nossa, não dá para falar sobre espiritualidade com criança sem falar de religião? Dá para falar sim. E como dá? Ô, Roberta, a gente ficaria horas aqui, Mas não consegui ficaria? responder sua pergunta? Super, super, porque assim, as pessoas precisam entender que não importa a espiritualidade do outro, todos nós precisamos. Eu falo dentro do História de Sonhos o seguinte, para os meus alunos, você tem que acreditar em algo bom, e algo bom pode ser a sua espiritualidade. Você precisa acreditar. Pode ser que esteja na religião X, Y, Z, tudo bem, não tem problema nenhum. E pode ser que você não tenha religião, mas você tem que ter algo bom dentro de você para acreditar. É isso que te alavanca, é daí a sua mola propulsora. E eu acho que a melhor definição vem do amor exigente quando fala que nós somos pluralistas. Porque daí eu estou me respeitando, respeitando você, estamos convivendo em harmonia. Em harmonia, e isso é fantástico. Teve uma pergunta aqui, eu acho que veio da Neide, deixa eu só ver aqui. Só complementando. Você vai... Espiritualidade não é a mesma coisa que religiosidade. Não. Boa lembrado. Muito Não bem lembrado. confunda. Muito bem lembrado. Só a religiosidade é muito importante, mas sem espiritualidade de nada adianta. Olha, primeiro a Neide está dizendo o seguinte: existe uma quantidade de pessoas, de crianças, para que tenha-se no grupo de amor exigentinho? 20. 35. Se eu tiver 40 crianças, eu tenho que fazer 2 grupos de 20. Existe uma quantidade? Existe quantidade. De acordo com o número de voluntários, né, na sala, nós temos que ter no mínimo 2 voluntários. Né? As crianças, elas são separadas por faixa etárias, isso quer dizer
que quanto mais idades, mais salas eu vou precisar ter, ou espaços que preservem. Eu posso ter um espaço grande e dividir turma de 4 a 6, turma de 7 a 9, turma de 13 a 17. Eu preciso ter um espaço onde seja preservado o sigilo e a diferença de trabalho com cada equipe. E o número de crianças vai depender de acordo com o número de voluntários trabalhando. O mínimo, eu digo assim, você está com vontade agora, você sentiu tocada por levar essa semente, por fazer esse trabalho, independente de se você tem na sua família dependência química ou não, não depende disso. Depende da sua vontade de melhorar o mundo que todos nós vivemos. Então, se você deseja, inicie pelo menos com 4. Faça um grupo de estudos, convide 4 pessoas, porque dessas 4 pessoas, a gente sabe que ao longo do caminho do voluntariado, as pessoas, as motivações vão acontecendo, né? Comecem com 4. Porque se uma disser, não é para mim agora, precisar parar. Porque se duas, isso mesmo. Se uma para, eu digo assim, gente, não comecem com uma semente só. Vamos fazer muitas. Vamos trazer muita gente. Monta um grupo de estudos. Pega a metodologia, pega os vídeos, me chama. Pode mandar direct para mim, eu respondo. Eu tô aqui pra... É super rápido, viu, gente? Eu só falei com ela por lá. É super rápido. Eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para isso. Eis-me aqui. Eu dei o meu sim para o amor exigente pela gratidão e pela certeza que funciona e que dá certo. Então, comecem pelo menos com 4 pessoas. Roberta, uma outra pergunta que está aqui, o Instagram não derrubou a gente, significa que a live está boa. Eu vi que o Alex mandou todo mundo catar o aviãozinho aí e mandar para pelo menos 10 pessoas. Eu estou reforçando aqui o pedido do Alex. Eu vou deixar salvo esse material. Eu vou deixar salvo esse material aqui no IGTV do História de Sonhos. Vai ficar salvo também lá no nosso canal do YouTube, a gente sempre disponibiliza. Aqui já tem bastante coisa de voluntários do Amor Exigente que vieram em outros momentos. Procurem, assistam também. O site do Amor Exigente é extremamente funcional. Eu não vou... Ano passado, assim, foi a maior ajuda que o História de Sonhos teve, foi o próprio site. Porque como eu tenho alunos em vários lugares, Roberta, eu ficava desesperada. Eu falava, puxa, mas e lá em Manaus? Como é que será que é? Então eu ia para o site, aí eu achava regional, e aí ligava antes, olha, tem uma pessoa assim, 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 você pode me dar acolhida? Lógico, sempre é assim, gente, que funciona lá. E, Ana, mas tenho que pedir uma autorização, eu tenho que marcar... Gente, chega, só chega. Só chega. Só chega. Porque chegou lá, você vai ser acolhido. E talvez você possa até ter resistência de ir, mas faça um bem para você. Só chega. O acolhimento é tão lindo, que você não vai querer sair. E você vai encontrar os benefícios que você precisa. Não é num passe de mágica, não é de um dia para outro, mas é na convivência com os princípios. E aí teve uma pergunta aqui para a gente, Roberta, o que é princípio? Porque nós estamos embasados em 12 princípios. O que são esses princípios na linguagem do amor exigente? Eu vou falar como eu explico para as minhas crianças. E é bom. Princípio é o importante do mês. No amor exigente são 12 princípios básicos, que são 12 princípios de comportamento. Cada um é um tema. É como se fosse um tema que a gente vai trabalhar, um tema por mês. Então, o primeiro princípio, que é o comportamental, que é o princípio básico, raízes culturais. Nós estamos no 4º mês. O 4º princípio é pais e filhos não são iguais. Então, eu vou trabalhar as 4 semanas do mês, cada semana eu vou trabalhar uma área desse tema.
princípio, que é pais e filhos não são iguais. A primeira semana eu trabalho eu, a segunda trabalho eu e o outro, a terceira semana é a sociedade, como eu me comporto na sociedade, a responsabilidade social. A quarta semana a gente trabalha a ética, princípio ético. Então, um princípio é um importante, é um tema que a gente trabalha, uma estrutura, um princípio por mês. No Amor Exigente, são 12 básicos de comportamento e 12 éticos. Gente, e cada princípio parece que foi feito pra gente. Parece que eu, Ana, individualmente precisava saber aquilo. Mas também a Roberta, individualmente, também precisava. Não é, Roberta? Ou é só uma Muita sensação gente minha? não sabe que esses 12 princípios não surgiram da cabeça do Padre Haroldo e da Dona Mara. E o programa, né, veio dos Estados Unidos com um livro que o Padre Haroldo trouxe, que eram 10 princípios, pontos, temas, são palavras relacionadas, que foram desenvolvidos lá por um casal de psicólogos que tinham 3 filhas envolvidas com a dependência química. E aí eles começaram a trabalhar dentro da família quais seriam as estruturas que a gente precisa rever para que as nossas filhas entrem em recuperação. Nasceu o livro, né, Torah of Love, que eu não sei falar inglês, gente, mas é isso, que o Padre Haroldo trouxe para o Brasil quando começou a trabalhar com as famílias, né, com os dependentes químicos e viu a dificuldade das famílias, e que Dona Mara, né, no primeiro livro, abrasileirou, né, viu que mexeu nesses 10 princípios, colocou mais 2 e se tornaram 12 princípios. Então, esses 12 princípios, 10 eram trabalhados lá. 12 são trabalhados aqui há mais de 35 anos. E funciona. Funciona. E muito! E muito! Pô, Roberta, vamos deixar um compromisso público meu e seu? Amor Exigentinho é tão importante, que se a Roberta tiver agenda, e eu espero que esteja, a partir de maio, qualquer quarta-feira que ela tiver disponível lá, a gente volta aqui para falar mais. Aí a gente fala de uma forma até mais técnica, tá? Porque hoje a gente tirou bastante curiosidade de vocês. Mas para vocês entenderem, por exemplo, esse momento da espiritualidade que é feito lá dessa forma tão gostosa, que se você fechar os olhos, você imagina o bom. Combinado assim? Roberta, você vê na sua vida se você tem tempo pra gente? eu posso indicar um livro? Todos. Começa pelo verde. Não, fora o básico, o que é o amor exigente. Comecem por aí. Prevenção com amor exigente. É um tesouro. É um tesouro. Fora isso, nós temos apostilas. Amor exigentinho, temos 2. Mas tem PQVAE, tem sobriedade com amor exigente. Mas eu trabalho muito esse livro. Toninho e a falsa poção da felicidade. Dentro desse livro, você consegue, a partir da leitura compartilhada com as suas crianças, trabalhar a prevenção. Só com esse livro e todo o material de apoio que a gente tem. Eu trabalho com esse livro há mais de 8 anos e já desenvolvi tanta coisa com ele, já colhi tantos frutos com ele. E a gente consegue esse livro na lojinha lá do Amor Tem na loja do Exigente. Amor Exigente, tem também na editora que é a Sinopsis. Entra na editora e você compra, entrega. No Amazon, acredito que tenha também. Mas na lojinha do Amor Exigente também tem. Vocês gostaram? Vocês querem mais? A gente volta em maio. A gente não sabe o dia ainda não. A Roberta vai ver um espacinho lá. E aí a gente vai casar essas 2 datas, a dela e a do História de Sonhos, para de novo falar do Amor Exigentinho. A gente vai bater nessa tecla até a gente ter um montão de Amor Exigentinho por aí. Eu falei que eu tenho um sonho ousado.
E esse sonho vem comigo e é o que me move já há 8 anos. O meu sonho é que todas as pessoas saibam que existe e as crianças necessitam de um grupo de apoio. Que o nome desse grupo de apoio é Amor Exigentinho, que existe uma metodologia para crianças e adolescentes que trabalha de forma lúdica a prevenção. Que, enquanto Deus me der energia, vida, saúde e lucidez, eu estarei falando sobre isso. Olhem para as suas crianças. Plantem a semente da prevenção o mais cedo possível, de forma precoce, porque os frutos, eles são doces. Então, o meu sonho é que tenham muitos, muitos e muitos grupos de Amor Exigentinho e que na fila do pão, no mercado, as pessoas falam que tem um grupo que se chama Amor Exigentinho, que tem uma metodologia, que temos muitos e muitos voluntários. E eu vou compartilhar do meu sonho atual com você. Tive vários e fui transformando ele ao longo dos 7 anos de História de Sonhos, principalmente. Mas se você começar a encontrar jovens que consigam sozinhos externar a sua potencialidade, eu já me dou por satisfeita. Porque daí o História de Sonhos vai ser só uma lembrança. Quem sabe os meus futuros alunos de História de Sonhos sejam os alunos que vieram lá do Amor Exigentinho. Porque daí a vida vai ser colorida. Sonho lindo! Mas o professor Ricardo tem razão e eu quero repetir uma frase dele aqui para a gente poder ir para o fechamento. Ele diz o seguinte: que bom seria se nas escolas nós tivéssemos professores com esse olhar treinado para enxergar o outro e não só aluno, número, nome, sobrenome, mas o outro. E eu completei a frase dele dizendo: que bom seria se todos nós treinássemos os nossos olhos para enxergar o outro. Roberta, como é que você completa essa, então, agora você aí do Amor Exigente? Olha, aquilo que eu vejo, eu entendo. Aquilo que eu ouço, eu guardo. Mas aquilo que eu vivo, eu aprendo. Então, é vivendo, é vivendo. O amor exigente, o amor exigentinho, a gente fala de vida em família, de conexão. O outro é importante, o outro é o mais importante. Você aqui hoje é a pessoa mais importante para todos nós. Com toda certeza. Na plataforma foram 427 pessoas nos assistindo. Aqui no Instagram o número oscilou, teve 15, 23, 38, não dá para entender muito bem. Mas todos vocês que acompanharam essa fala, gostaram do que a gente falou? Aguarda, a gente volta no mês de maio para falar mais do Amor Exigentinho. Mais do que isso, também fale você do Amor Exigentinho. Gostou? Gente, essa ideia me fez sentido. Quero entender como isso funciona. Faça o que eu fiz, gente. Seja curioso, vai lá futicar na vida deles para entender como eles funcionam. E outra, leve eles para outros lugares. Se você que está aqui, tem vários alunos meus que são produtores de conteúdo digital, estão aí com outras atividades na rede. Gente, gostou do que a gente conversou? Chama a Roberta no Instagram e leva ela para falar isso, porque o público também é importante. Amor Exigentinho é importante demais, demais, demais. Não deixa essa oportunidade passar, não. A Roberta é super acessível. O Amor Exigente é super acessível. Roberta, uma pergunta que a gente não respondeu e é importante, a gente não pode encerrar sem. E aí, se eu não te perguntei nada, se eu não te perguntei uma coisa que você queria falar, você encerra com essa resposta, tá? De alguma coisa que eu deixei escapar. Em vários momentos aqui eu vi, tem bastante gente do Amor Exigente aqui, bastante voluntário assistindo a gente, inclusive, e eles estão falando para a gente falar do sigilo. E aí vamos explicar isso de verdade, assim, melhor, né? Quando você chega no Amor Exigente, você chega porque o grupo é público, ou seja, alguém falou para você que o Amor Exigente existe, que é um grupo bom, que funciona,
você ouviu uma live como essa, ouviu um vídeo no YouTube e foi até lá, bateu na porta. Quando você entra no amor exigente, eles te pegam e te acolhem. E tudo que você solta de informação sua lá, seja agora ou depois, torna sigilo. Sim, eles guardam a sua história. Não é? Você disse o que você quer. Ah, mas a Roberta acabou de falar da vida dela aqui pra gente. Ela se sente confortável em tornar pública a sua história. Mas nem todo voluntário precisa tornar público a sua história. E o que você conta na partilha é sigilo. Tô certa, Roberta? Com certeza. E aí as pessoas dizem assim, mas como é quando você trabalha com crianças e adolescentes que vêm de lares disfuncionais, que podem estar enfrentando, né, algum problema, sofrendo, né, um abuso, que podem estar com algum problema e a gente ali na partida ele falar deste problema. Existe uma diferença entre sigilo e segredo. E eu deixo isso muito claro com as crianças. Sigilo é quando eu respeito a tua história. Aquilo que você me falou, eu não sou fofoqueira, eu não vou sair por aí espalhando a sua história para ninguém. Aquilo que a criança diz ali, o sigilo dela é resguardado. Eu não vou esperar, sabe, acabar a reunião para mim ir lá correndo contar para o pai e para a mãe dela. Eu não vou sair falando para os outros coordenadores a história dela. Isso para o amor exigente é muito sério. O que você vê aqui, o que você ouve aqui, aqui permanece. O que você diz aqui, aqui permanece. Para as crianças eu digo, sigilo não é segredo. Eu vou guardar a sua história, eu vou guardar a sua partilha, mas se houver qualquer coisa que te coloque em risco ou que esteja machucando você, nós vamos juntos procurar a solução para isso. Porque a partir do momento que eu omito um sofrimento, ou que eu percebo e eu sou treinada para observar se essa criança está correndo algum risco, se está em estado de vulnerabilidade, eu, como voluntária capacitada e orientada, eu preciso saber o que eu vou fazer. Mas eu não vou sair por aí falando da história e questionando o serás. Eu vou confirmar. A partir do momento que eu confirmar, eu vou agir. Amor exigente não é um grupo de falação, é um grupo de ação. Então eu vou guardar o sigilo, eu só não guardo segredo. E com isso eu vou também orientando as crianças que segredo nunca. Se eu tenho que fazer alguma coisa e essa coisa é escondida, não pode de jeito nenhum ser uma coisa boa. Tá vendo, gente? É um fator de proteção importantíssimo para a criança. É por isso que eu estava tão ansiosa, Roberta, com essa nossa fala. Não tô te ouvindo de novo, viu? Eu só tenho. Tá, eu só tenho a te agradecer. Gente, vocês gostaram? Gostaram mesmo? Tá, ô Bárbara, faz um favor para mim. Você ou alguém que está ouvindo, pede para a Roberta fazer a consideração final dela e a gente encerra. E no mês que vem a gente volta. Pede para ela. Isso. Tá, ela não tá me ouvindo ainda, né? Não tá ouvindo, né? Não. Tá, deixa eu ver lá. Você pode digitar aí para ela? Mas quero agradecer demais o convite, Ana, e dizer que eu estou aqui. O meu sim é para o amor exigente, para todos os lugares que me convidarem para falar de amor exigentinho. Ótimo, que bom, que bom. Eu só tenho a agradecer também, Roberta. Sou grata ao amor exigente, em nome meu e de tantos alunos que eu sei que vocês já assistiram e promoveram o bem, a qualidade de vida, cada vez melhor. Beijo, Roberta. Até o mês que vem. Gente, vocês que estiveram acompanhando a gente, gratidão, gratidão, gratidão. Quer saber quem vai estar comigo a semana que vem? Quem vai estar comigo a semana que vem, eu já vou contar antecipado. Vai ser a Alessandra Souza. Ela é musicoterapeuta. Sabe o que é isso?
A gente vai contar semana que vem. E mais, ela trabalha só com reabilitação para criança. Até semana que vem. Obrigada, Roberta. Deus te abençoe ricamente, iluminada. Obrigada, amor exigente. Mais uma vez, hein?